Daniel, capítulo de número 2, 21, é dito, na parte B do versículo. Podemos dividir o versículo em três partes, A, B e C. É Deus que remove reis e é Deus que estabelece reis. Nós precisamos entender esse fenômeno a partir da vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus se manifesta a partir de três perspectivas. A vontade, número 1, moral de Deus, que é a vontade preceptiva, que vem de preceito, de ensinamento, de doutrina. A vontade diretiva de Deus, que é aquela vontade soberana, absoluta. E a vontade permissiva. Exemplo, a vontade preceptiva, que vem de preceito, ensinamento, doutrina, é o que está nas Escrituras. É Deus revelando a sua vontade boa, perfeita e agradável aos homens, para que os homens, uma vez sendo orientados pela palavra, possam ser salvos. Os homens possam ser salvos. Ok? Então a vontade preceptiva vem de preceito, ensinamento, mandamento, preceito, etc. A vontade diretiva ou soberana é aquela vontade que Deus decreta. Deus, ele determina e vai acontecer independente de qualquer coisa, de quaisquer fenômenos. A vontade decretiva acontece. Por exemplo, Deus decretou que Jesus Cristo viesse ao mundo, ele veio. Deus decretou que ele retornasse por ocasião do arrebatamento. Um dia ele vai retornar. Deus decretou que os homens morram por conta do pecado do Adão e Eva. Deus falou, se pecar, morre. E o escritor aos Hebreus 9:27 vai dizer, ao homem está ordenado morrer em uma única vez, vindo depois disso o juízo. É decreto, vontade decretiva, soberana. Muito bem. Mas tem a vontade permissiva, que não necessariamente significa dizer que Deus está dando o seu aval, está sendo conivente com aquilo que está acontecendo, mas está permitindo. Porque ele tem mil e uma razões para permitir que ações humanas aconteçam. Porém, Deus vai converter lá na frente em bem. Porque se a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28, imagine o Deus que é amor. Ele vai permitir que alguma coisa aconteça sem que ele tenha um propósito maior e mais extraordinário? Claro que ele não vai permitir. Se está permitindo, ele tem lá na frente um resultado positivo para aqueles que se ajustarem a ele. Por exemplo, o José passou o que passou. Deus permitiu o José ser perseguido, ser caluniado, ser vendido como escravo, viver na condição de escravo, ser traído pela mulher do seu senhor Potifar, caluniado. Foi preso. Deus permitiu tudo isso, mas depois Deus não mudou a sorte do José. Então, a vontade permissiva. Ou seja, vamos agora, para ir concluindo, falar sobre a política. A propaganda começou já. Hoje é domingo. Os carros de som estão para tudo quanto é lado aí. O povo gritando, fazendo propaganda, etc. Prometendo mundos e fundos. E nós sabemos que isso tudo é conversa fiada que não funciona. A promessa do homem não costuma se cumprir. Por isso que, em certa ocasião, o Davi se encontrava numa situação de pecado diante de Deus, e o profeta deixou claro que ele ia sofrer as consequências, e propôs a ele três alternativas. Ele escolheu uma na qual ele declarou, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque o homem não tem misericórdia. Esses homens aí não têm misericórdia nem deles, nem da alma deles. Imagine de nós. Imagine quantos cristãos estão sendo mortos no mundo todo, especialmente no continente africano, ali na Nigéria, na Ásia. Mas o que é que acontece com essas autoridades? Elas podiam fazer alguma coisa? Podiam, mas não fazem. Por que não fazem? Porque nunca fizeram. Nos dias do Império Romano, não mataram no primeiro, segundo, terceiro século, mataram milhares e milhares de cristãos. Deus permitiu, como está permitindo agora. Agora, de repente, vem a eleição aí, esse clima de campanha, e nós que cremos em Deus,
nós que depositamos nossa fé em Deus, ficamos iludidos pensando que esses homens vão resolver o problema, seja direita ou seja esquerda. Não tem solução para este mundo. Tem solução para quem está governando, como diria o pensador Maquiavel, do século XVII. Ele disse o seguinte, que o político só se preocupa com duas coisas, com o partido e com o umbigo. Tem solução para eles, mas não para nós. O mundo vai piorar, está piorando, e a Bíblia é clara em dizer, segundo a Timóteo 3,13, os homens maus irão, e perversos. Os homens maus e perversos, os homens são perversos e maus, a maioria esmagadora, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses homens que nos governam. E aqueles que tentarem fazer alguma coisa, que aqui acolá tem um que tenta fazer a coisa diferente para beneficiar a coletividade, vai na contramão do sistema, é podado, não consegue fazer nada. Ou se alia, ainda a frase do Maquiavel, na política assim, ou se alia ou você é aniquilado, você se alia a eles ou você é aniquilado. É uma pura verdade. E Jesus está permitindo toda essas crises aí no âmbito da política, da economia, e a tendência é a se agravar mais, para que a gente possa se render a ele, para fins de salvação. Por isso que José, ao final, quando ele permitiu ser reconhecido pelos irmãos, o José falou para os seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, porque tinha em mente salvar um povo. Gênesis 50, versículo 20. Então Deus quer salvar a sua alma e a minha. Fique certo disso, porque esses homens não têm salvação nem para eles, vai ter para nós. Eles podiam impedir que cristãos que professam a fé em Jesus Cristo não estivessem sendo mortos no mundo, mas eles impedem, começando pelo Império Americano, pelo governo americano, que é uma potência militar, econômica e tecnológica. Eles interferem onde é de interesse deles, mas intervir em favor de cristão não vai trazer benefício nenhum para eles. Os cristãos continuam morrendo e vão continuar sendo perseguidos, presos e mortos. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui no Brasil discutindo, vai ser Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, vai ser o Lula, vai ser o PT, vai ser o PL. Meu irmão, isso não funciona. Isso não funciona. Nós temos que ajustar a nossa vida com Deus. Se Deus pode vir buscar o seu povo ainda hoje, ou individualmente ou coletivamente. Deus tem misericórdia de nós, pois fica aqui esta palavra. Deus remove reino, estabelece reino, mas ele estabelece de forma absoluta, diretiva, ou remove. Como também ele pode estabelecer e remover permitindo, através da sua vontade permissiva, mesmo não aprovando. Mas ao final ele vai cumprir com a sua vontade, é o que está escrito no Salmo de número 115, versículo 3. Deus fará com que toda a sua vontade se cumpra. E Isaías 46:10 é dito que Deus vê o futuro desde o passado e fará com que sua vontade se cumpra. Nós temos que nos ajustar à vontade dele, que é a vontade moral, preceptiva, que é boa, agradável e perfeita, Romanos 12:2. Valério Pontes.